Socialmente, todos sonham com um bom emprego, e este é regido pelas relações contratuais de trabalho. É através do contrato que a maioria dos empregados sabe que vão desempenhar determinadas funções dentro da empresa. Antes mesmo de assinar a carteira de trabalho, é comum que empregados e empregadores estabeleçam as tarefas e atividades que serão realizadas, além de horários, salários e benefícios. Porém, nem sempre aquilo que foi estabelecido vira realidade. Algumas vezes, o empregado se vê convocado a realizar tarefas que extrapolam aquilo que foi determinado durante a contratação. Outras vezes, o empregado passa a realizar atividades completamente diferentes, o que gera situação de estresse, frustração e, obviamente, um sentimento de injustiça com relação à remuneração. Prevendo esse tipo de problema, a legislação trabalhista estabelece regras e soluções. O objetivo hoje é esclarecer como funciona o acúmulo e desvio de uma função, quais medidas os trabalhadores podem tomar e como a jurisprudência trata o assunto. Vamos lá? Há previsão legal sobre o acúmulo de função? Não. Apesar de não haver legislação específica sobre o tema, esse método de trabalho vem sendo aceito tanto pela fiscalização quanto pela Justiça do Trabalho, desde que cumpram requisitos como fazer constar no contrato de trabalho expressamente o exercício de duas ou mais funções, entendendo-se que caberá à empresa fixar a remuneração do empregado, observando a proporcionalidade. Ressalta-se que não existe impedimento na legislação que proíba o empregado de exercer mais de uma função no mesmo estabelecimento. Apesar de não haver proibição expressa quanto ao acúmulo de função, a CLT traz alguns dispositivos, como o parágrafo único do artigo 456, de que, de forma geral, entende que na falta de cláusula expressa, o empregado considera-se obrigado a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. A não regulamentação contratual do acúmulo e o não ressarcimento ao empregado pode ainda caracterizar enriquecimento ilícito. Alguns juízes entendem que os dispositivos do Código Civil que vedam o enriquecimento sem causa a indenização pelo ato ilícito são suficientes para condenar ilegal o acúmulo. Sobre o que é desvio de função. O desvio de função ocorre quando o empregado, além de cumprir as funções que está designado a fazer o mesmo, realiza funções extras, com atribuições de complexidade ao cargo que ocupa e sem acréscimo salarial, ou seja, ele faz mais que suas obrigações. Até porque essas funções extras devem ser caracterizadas como não eventual e não excepcional. O acúmulo e desvio de funções é totalmente vedado pela legislação e, por conta disso, tanto funcionários quanto empregadores devem atentar-se a este ponto. Referente à rescisão do contrato, de acordo com o artigo 483 da CLT, o empregado pode pedir rescisão indireta do contrato e pode ter a possibilidade de requerer as diferenças salariais pelo acúmulo e desvio de funções. Há muitas dúvidas entre os empregados sobre as diferenças entre desvio e acúmulo de função. O desvio de função ocorre quando o empregado é contratado para exercer determinada função, mas acaba exercendo outra maior por ordem do empregador, como, por exemplo, uma assistente social que desenvolve o papel de jornalista, sem receber a remuneração do papel de jornalista. Já no acúmulo de função, o trabalhador, além de exercer suas funções normais e acordadas, desempenha outras, como, por exemplo, camareiras que também fazem atividades de cozinheira, jornalistas que também editam os próprios vídeos e porteiros que podem exercer atividades de eletricista. Para verificar se está acontecendo esses casos, é necessário observar o artigo 2º da CLT, que fundamenta os poderes diretivos do empregador, que pode ou não acrescentar mais funções ao empregado de acordo com o que está no contrato de trabalho. O empregado, por ser a parte mais vulnerável da relação de trabalho, acaba sendo muitas vezes coagido pelo empregador a aceitar esses tipos de casos, para não perder o emprego. Qual a diferença entre cargo e função? É com frequência que nos deparamos com uma confusão entre tais termos. Inicialmente, cabe esclarecer que cargo e função possuem significados distintos. Cargo é o nome que se dá à posição que um trabalhador ocupa dentro de uma empresa. Já a função é o conjunto de atividades e atribuições relacionadas ao cargo.
Contudo, é de suma importância que saibamos diferenciá-los. Cargo é a nomenclatura que designa a posição que uma pessoa ocupa em uma companhia. É o agrupamento de atribuições e responsabilidades da mesma natureza, nível de complexidade e requisitos, sendo amplo e genérico. Já a função é a responsabilidade a qual o empregado foi designado no momento de sua contratação. É a especificidade das atividades, tarefas, atribuições e responsabilidades que o profissional deve executar, podendo este ter uma ou mais funções dentro de um mesmo cargo e sendo singular e específico. No geral, a função engloba um conjunto de tarefas e atividades, sem necessariamente comprometer a identidade própria e distintiva de cada função. Exemplo: empregado doméstico é o cargo, arrumadeira é a função. A diferença entre cargo e função impacta na transparência do plano de carreiras e salários. Correntemente, ouvem-se pessoas dizendo que o empregado ganha mais que outro executando tarefas menos relevantes. Grande parte das reclamatórias trabalhistas visa o reconhecimento do acúmulo ou desvio de função, exercidos durante o período contratual e, por consequência, as diferenças salariais oriundas do reconhecimento. A fim de garantir a transparência e justiça nos salários pagos aos funcionários, se faz necessário o uso da relação de cargo e função. A análise lógica dos cargos e funções permite chegar de forma objetiva ao critério que define os valores. Nesta fase, é avaliada a complexidade e responsabilidade de cada cargo ou função e comparado o devido grau de importância. A conclusão é uma escala de classificação, chamada de ranking, na qual diferencia o valor pago, determinado por meio dessa avaliação. O acúmulo de função é quando, além de sua própria função, o empregado também exerce de forma não eventual a de outro cargo. Ou seja, quando o trabalhador, além de exercer as suas funções ordinárias, passa a acumular funções que lhe exigem maior responsabilidade ou acarretem maior desgaste físico ou psicológico. Um funcionário com grande número de tarefas torna-se uma das coisas mais naturais no dia a dia empresarial. Afinal, ter várias funções no trabalho está longe de ser um problema. Pelo contrário, diminui os gastos. Não existe uma lei específica que aborda o tema acúmulo de função. Porém, a prática diária dos tribunais prevê alguns entendimentos sobre o assunto, baseado nas interpretações das diretrizes presentes na CLT. Nesse sentido, existem dois entendimentos básicos. Só ocorre quando as atividades extras são de natureza muito distinta das funções estabelecidas em contrato. Ou o exercício dessas novas atribuições é exigido de maneira habitual e não eventual. Um caso comum de acúmulo de função é quando ocorre de um empregador demitir um funcionário, e as funções destes acabam sendo repassadas a outro funcionário, que exerce ao mesmo tempo as suas funções originais e as do empregado demitido. Além disso, espera-se do empregado que execute todas as tarefas que tenham relação com seu cargo e as tarefas rotineiras relacionadas a seu exercício. Citando um exemplo de auxiliar dentista, que organiza o consultório, atende pacientes, marca consultas e ajuda em procedimentos cirúrgicos. Como provar o desvio ou acúmulo de função? Bom, o mais importante é sempre buscar um advogado especializado na área para auxiliá-lo no assunto, além de que é fundamental para conseguir sucesso na ação trabalhista. O dever de comprovar que está ocorrendo um desvio ou um acúmulo de função é do empregado. Ele deve ingressar com uma ação judicial contra o seu empregador e apresentar provas de que exerceu funções distintas. As provas podem ser tanto o contrato de trabalho, que é a primeira, a mais simples forma de comprovar o desvio ou acúmulo, é mostrando o contrato de trabalho assinado entre o funcionário e o contratante. Nele, devem estar discriminados o cargo do colaborador, suas atribuições, funções, horário, salário, entre inúmeros outros detalhes. Também podemos usar como prova as testemunhas. Depois de apresentar o contrato de trabalho, o empregado pode convocar testemunhas para descrever as atividades que exercia. Elas devem ser imparciais e obrigadas a falar a verdade por lei. Por essa razão, é necessária a veracidade. Você pode pedir ajuda aos colegas para afirmar os fatos, lembrando que sempre a veracidade acima de tudo. Também podemos usar os áudios. Eventuais áudios que demonstrem ordens do chefe ou simplesmente conversas com eles, supervisores, gerentes e outros funcionários da empresa podem denunciar as atividades que o empregado exercia. Atualmente é bastante fácil gravar áudios de conversas, pois há muitos celulares com gravadores modernos e acessíveis. Por último, os documentos. Se existirem documentos que contenham assinaturas do empregado e evidenciem a atividade exercida,
eles podem ser ferramentas poderosas para convencer o juiz da causa de que existe o desvio ou acúmulo de função. Bom, é isso. Por fim, o trabalhador deve ficar atento a muitos aspectos para requerer os seus direitos, sempre. Ele precisa pegar o contrato das testemunhas e reunir as provas listadas. Havendo um desequilíbrio entre os serviços cobrados ao empregado e a contraprestação salarial que este recebe, o trabalhador tem direito a um adicional ou acréscimo pela diferença relativa às funções alheias que este está desempenhando. Para a obtenção do direito à diferença salarial por acúmulo de função, é preciso que o acúmulo seja comprovado, o que pode ser um pouco dificultoso, visto que a grande maioria dos contratos de trabalho não possuem as funções exatas que o empregado vai realizar, apenas seu cargo. Para isso, pode ser usada a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego (CBO). Apesar de não haver em nosso ordenamento jurídico previsão legal sobre o direito à diferença salarial por acúmulo de função, a jurisprudência brasileira vem reconhecendo o direito à diferença salarial por acúmulo ou desvio de função. Nesses casos, é utilizada de forma analógica a Lei 6.615 de 78, que trata sobre as funções do radialista e prevê um acréscimo de 10 a 40% ao salário do empregado, caso haja situação de acúmulo de função. Essa porcentagem irá refletir em todas as verbas salariais, como 13º salário, férias, horas extras e também sobre eventuais adicionais. Nas relações trabalhistas, para cada função atribuída ao trabalhador, há uma contraprestação financeira correspondente, além de que todas as funções exercidas pelo trabalhador e o salário que recebe devem constar no contrato de trabalho. Deste modo, se as funções aumentarem, consequentemente, o salário deverá aumentar também. Por isso, o acúmulo de função pressupõe um aumento de salário correspondente. No entanto, não existe uma lei específica sobre esse assunto. E por essa razão, no caso em que o trabalhador exerça função distinta da qual foi contratado, ele tem respaldo para receber a diferença salarial referente a essas atividades, por analogia legal, podendo levar em consideração as leis. Lei 6.615, de 1978, que prevê um acréscimo de 10 a 40% do salário, caso ocorra o acúmulo de função. Essa lei regulamenta as atribuições referentes ao radialista, ou ainda o artigo 22 da Lei dos Artistas, Lei 6.533, de 1978, que garante o percentual de 40% por função acumulada. No entanto, caberá ao juiz decidir ao fim do devido processo o que aplicar e se aplicar. Em quais verbas incide os valores percebidos a mais no acúmulo de função? Por se tratar de verba salarial, no caso se for reconhecido o acúmulo ou desvio de função, sendo assim é determinado o pagamento pelo empregador e a diferença salarial. Esse valor irá refletir em todas as verbas salariais como o aviso prévio, 13º e férias, FGTS multa de 40%, horas extras eventuais adicionais recebidos pelo trabalhador como o adicional noturno, o adicional de sobreaviso, o adicional de insalubridade e o adicional de transferência. Sendo assim, quando houver desvio de função, no caso de outro cargo, exija conhecimento de habilidades específicas. O trabalhador terá direito de receber as diferenças salariais proporcionais às suas atividades exercidas na empresa, uma vez que o trabalhador esteja exercendo mais de uma função na empresa que esteja trabalhando. Assim, o empregado terá direito às mesmas verbas que seriam devidos ao demitido sem justa causa, inclusive a multa de 40% do FGTS, o saque do fundo de garantia, se cumprir todos os requisitos, a concessão do seguro-desemprego de acordo com o artigo 483 da Consolidação das Leis Trabalhistas de 1943, a CLT. No artigo 483, o empregado poderá considerar rescindido ao contrato e pleitar devida indenização quando, no inciso 3º, nas hipóteses das letras D e G, poderá o empregado pleitar a rescisão de seu contrato de trabalho e o pagamento das respectivas indenizações, percebendo ou não no serviço até a decisão do processo, incluindo pela lei 4.825, de 5/11 de 1965, no Brasil, e 1943. O contrato de trabalho sob a luz da CLT. O contrato de trabalho é um documento que corresponde ao acordo de vontades,
que, conforme o artigo 442, pode ser tácito ou expresso. E ainda, de acordo com o artigo 443, pode ser verbal, por escrito, por prazo determinado ou não, ou para prestação de trabalho intermitente, onde uma pessoa física, o empregado, coloca seus serviços à disposição de outra pessoa física, jurídica ou ente despersonalizado, que é o empregador, sendo que este serviço deve se caracterizar por ser pessoal, não eventual, oneroso e subordinado. Convém lembrar que, por ser um contrato, está sujeito às normas do direito civil e deve obedecer o princípio do pacta sunt servanda, ou seja, o contrato faz lei entre as partes e, assim, qualquer alteração em suas cláusulas deve ser aceita pelas duas partes. Já o artigo 444 estabelece que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação, desde que não firam os dispositivos de proteção ao trabalho, os contratos coletivos e decisões já proferidas. Assim, nas relações empregatícias, são baseadas no princípio da primazia da realidade, aonde a verdade real prevalece sobre a verdade formal. É importante entender que a subordinação e o poder diretivo são características fundamentais do contrato de trabalho. O poder de direção é prerrogativa do empregador. Daí a importância de esclarecer o que pode configurar dentro do contrato de trabalho acúmulo ou desvio de função, ou apenas o poder diretivo do empregador. Por isso é preciso atentar para o parágrafo único do artigo 456, que diz que, na falta de prova ou inexistindo cláusula expressa, será entendido que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. E é aqui que mora o perigo, pois em contratos de trabalho genéricos ou omissos, em relação às atribuições, pode fazer com que o empregado perca quaisquer direitos em relação ao acúmulo, visto que nessas circunstâncias não é previsto como um desvio de função. Para corrigir o problema gerado, é possível solicitar o reenquadramento de função para a nova função exercida, além de diferenças salariais que devem ser recebidas. E mesmo assim, essa não é uma obrigatoriedade prevista pela CLT, cabendo acordo entre o empregado e empregador. E ainda, se for comprovada a irregularidade, pode haver a rescisão de contrato indireta, que está prevista no artigo 9º da CLT, ou seja, por erro do empregador ou ilegalidade, garantindo assim todos os direitos do empregado, como se fosse uma demissão sem justa causa. Daí a importância de um bom contrato de trabalho. Sobre a jurisprudência dentro do tema acúmulo de funções. O artigo 8 da CLT informa que, caso haja o acúmulo de funções, o empregador deverá dar um plus salarial ao contratado. Lembrando que o acúmulo de funções pode acabar sendo confundido pelo contratado. Apenas se classifica acúmulo de funções se a função dada ao empregado não for semelhante ou parecida com a atual função dita no contrato. Não será considerado acúmulo de funções, fazendo com que o empregador não pague o plus salarial ao empregado. Esse plus pode ser mantido caso a função não seja temporária, caso a função continue após esse certo tanto de tempo, ou seja, ele adquire uma nova função não temporariamente, né? Ainda dentro da jurisprudência, houve um estudo solicitado aos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo professor e juiz do trabalho Guilherme Zambrano, onde os alunos deveriam fazer uma pesquisa de campo para apresentar o panorama da jurisprudência da Justiça do Trabalho a respeito do pedido de acréscimo, o plus salarial, por acúmulo de função. Este é recorrente nos conflitos apreciados pela Justiça do Trabalho e, como veremos, enfrenta um altíssimo índice de rejeição nos julgamentos. Além disso, como já ficou claro até aqui, não existe uma disciplina legal específica, ou, pelo menos, suficientemente clara. Esse tipo de pretensão, o que aumenta a importância da pesquisa apresentada. Afinal de contas, estamos diante de um direito que está em fase de construção e é preciso identificar os parâmetros que determinam o acolhimento ou rejeição do pedido. Foram pesquisados 50 casos mais recentes sobre os pedidos de acréscimo plus salarial por acúmulo de função no TRT da 4ª Região. De acordo com a pesquisa, ficou claro que a tendência de rejeição é grande. O resultado foi um índice de rejeição equivalente a 82,36% dos casos apreciados. Entretanto, o índice de acolhimento equivalente a 17,64% dos pedidos não é nada desprezível, especialmente em se tratando de uma base estatística tão ampla. O motivo mais frequentemente citado para a rejeição do pedido de acréscimo salarial
foi a ausência de alteração ou acréscimo de função, seguindo da compatibilidade entre funções contratadas e as agregadas e de circunstâncias de que as funções agregadas eram menos complexas que as contratadas. Já os motivos mais frequentes citados para o acolhimento do pedido foi a maior complexidade das novas funções, seguidas das simples alterações ou acréscimos de funções. Diante do resultado da pesquisa, é possível afirmar que o artigo 456, parágrafo único da CLT, não é um óbice intransponível ao pedido de acréscimo salarial. Concluindo, o assunto é polêmico e controverso. Mas, depois de entendidas as diferenças entre acúmulo e desvio de função e como elas estão relacionadas e dispostas na CLT, é evidente que são os pequenos detalhes que todo empregador e empregado devem ficar atentos. A importância vem desde o contrato de trabalho, que deve estar devidamente preenchido e, quando possível, especificando as funções do trabalhador, para que não haja problemas futuros, como acúmulo e desvio de função, visto que a jurisprudência tende a negar casos que não ficam devidamente comprovados. Dessa forma, se cumpridas todas as obrigações perante a CLT, nenhum problema aparecerá ao empregado ou ao empregador.